Ele me desgraçou e me prejudicou em 500 mil. Riu das minhas perdas, zombou dos meus ganhos, escarneceu o meu povo, esfriou os meus amigos, avivou meus inimigos. E quais os motivos dele? Eu sou judeu. Não tem olhos, um judeu. Um judeu não tem mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afeições, paixões. Não come comida, não se fere com armas, não se sujeita a doenças, não se cura com remédios, ou se aquece e refresca nos mesmos inverno e verão que um cristão o faz. Se vós nos picardes, nós não sangramos. Se vós nos fizerdes cócegas, nós não nos rimos. Se vós nos envenenardes, nós não morremos. Agora, se vós nos ofenderdes, nós não nos vingaremos. Se um judeu ofende a um cristão, qual é a humildade deste? Vingança. Se um cristão ofende a um judeu, qual deverá ser a minha misericórdia, segundo o exemplo cristão? Vingança. A vilania que vós me ensinastes, eu a executarei. E poderá ser difícil, mas eu hei de superar meus mestres. Só a cabecinha. Episódio 43. O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Eu prometi que neste mês do orgulho LGBTQIA+, porque nós somos mais, eu falaria sempre de peças bichas e de autores bichas. E aí eu trouxe uma peça bicha de um autor bicha. E você tá assim, meu Deus, Shakespeare era bicha. Não, Shakespeare era bissexual, minha gente. E se você não acredita em mim, procure os sonetos shakespearianos, especialmente o soneto número 20, cujos 2 primeiros versos diz: um rosto de mulher pintado pela própria mão da natureza tens tu, ó Senhor, Senhora da minha paixão. Shakespeare era bissexual, bissexuais existem, e eu tenho certeza, através dos sonetos, lê lá, gente, metade dos sonetos fala de uma moça que ele era apaixonado, metade dos sonetos fala de um rapaz que ele era apaixonado. Eu tenho certeza que Shakespeare sentou, quicou e rebolou. E aqui chegamos ao Mercador de Veneza. Mercador de Veneza é uma das peças que eu mais amo do Shakespeare. E este texto que eu dei no começo é um monólogo de uma personagem que se chama Shylock, o judeu. Eu tenho que fazer um vídeo de 1 hora, ou eu tenho que fazer um curso de 1 ano, só para poder pensar junto com vocês sobre Shylock, o judeu. Mas Shylock, o judeu, não é o Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza é um rapaz, um senhor, um jovem homem chamado Antônio. E Antônio é a bicha da peça. Oh meu Deus, uma peça com bichas. Então, a gente pega o Mercador de Veneza e começa a ler. E o Antônio tem um amigo chamado Bassanio. Então você está no começo da peça, você lê lá e fala assim, eles são amigos. Bem amigos, né? Muito amigos. Eles são assim, amigos! Aí chega no quarto ato da peça, acho que é o quarto ato da peça. Aí você fala, uai, essa coisa tá me cheirando a outra coisa. E aí você vê que Antônio e Bassanio têm uma relação um tanto quanto mais profunda. Eu claramente tenho certeza absoluta, eu digo aqui pra vocês, Antônio é bicha, inegavelmente, e é uma bicha chata. Ah, bicha chata. Shakespeare faz só bicha chata, gente. Shakespeare tem outras bichas nas peças dele, mas Antônio é uma bicha chata. Aquelas bichas profundas, reflexivas. O Antônio começa falando assim, a primeira frase da peça do Antônio, o Antônio começa dizendo, em verdade, eu não sei porque estou tão triste. Sabe, bicha depressiva, bicha Lana Del Rey. O Antônio é uma bicha Lana Del Rey. E aí, o Bassanio é um rapazinho. E dá impressão não, né, gente? É claro, é evidente que o Antônio é um sugar daddy e o Bassanio é um sugar baby. Eu não sei se Bassanio sentou, quicou e rebolou, mas eu não coloco a minha mão no fogo por isso. Eu acho que sim. Eu acho que lá no meio, principalmente quando a gente chega no quarto ato da peça, não tem como a gente negar que houve, né? Que aconteceu, teve, sabe? Hoje tem? Teve. Pois é, a peça em si
não é sobre o amor do Antônio e do Bassanio. A peça em si é um rolo. Por quê? No começo da peça, o Bassanio quer casar com a moça. Porque o Bassanio, ele é nobre, ele é famoso, né? Ele é rapazinho, sabe, gostosinho. Mas ele não tem dinheiro. Então ele pede pro Antônio um dinheiro emprestado. E o Antônio fala, o Antônio não tem dinheiro naquela época. O Antônio tá com tudo, os dinheiros dele tá tudo nos navios, indo pelo novo mundo, navegando por aí. E o Bassanio fala assim, então vamos arrumar dinheiro emprestado, Antônio, porque eu preciso casar com essa moça, a moça é rica, tal, parará. O Antônio fala, tá, acha aí alguém pra te emprestar o dinheiro. O Bassanio acha o Shylock. O Shylock aceita emprestar o dinheiro para o Antônio, desde que ele assine uma letra, ele faça uma promessa, né? Eles vão no notário assinar lá que se o Antônio não pagar, o Shylock tem direito a tirar 1 libra de carne do corpo do Antônio. O Antônio aceita. Esse é o engodo da peça. Bassanio quer casar, Antônio pega dinheiro emprestado com um cara que faz essa exigência. Isso na primeira cena em que o Shylock aparece, o Shylock fala, é por brincadeira, gente. Porque eu quero mostrar que eu não quero sacanear vocês. É só na amizade, paz e amor. Shylockzinho, paz e amor. O que acontece? O Shakespeare vai piorar a vida de todo mundo. Menos o do Bassanio. A vida do Bassanio é tranquilíssima. Eu não gosto do Bassanio. Já vou falar, eu tenho um monte de gente nessa peça que eu não gosto. É a peça que eu mais gosto do Shakespeare. É uma das peças que eu mais gosto do Shakespeare, mas eu não gosto de quase ninguém que tá na peça. Antônio, bicha chata. Os amiguinhos do Antônio, e povo nojento de enjoado. Salanio e Salarino, eu tenho raiva do Salanio e do Salarino. Bassanio, ai, sabe, bichinha, sabe, sexualzinho chato, assim, pega o dinheiro do Sugar Daddy pra casar com a mocinha lá. Não. Pórcia é uma personagem legal, eu gosto da Pórcia. Depois eu vou falar da Pórcia. Mas aí a gente descobre que o Shylock tem uma filha, Jéssica. E a Jéssica foge com um cristão. Na noite em que o Shylock vai à casa do Bassanio para fechar o negócio. E o Shylock fica doido. Porque a Jéssica foge com dinheiro. Além dela fugir com um cristão, ela comete esse pecado horroroso de negar a própria raça, ela ainda foge roubando o próprio pai. No meio da cena, Shylock faz aquele discurso que eu acabei de falar ali pra vocês. Porque o Antônio, lá no começo da peça a gente descobre, o Antônio não é um cara bem legal. Shakespeare constrói a bicha da peça, não era um cara bem legal. Ele cuspia no Shylock, ele xingava o Shylock, ele chutava o Shylock, ele chamava o Shylock de cão, ele fez o Shylock perder dinheiro, ele desgraçou o Shylock, ele escarneceu a minha nação, ele resfriou os meus amigos, ele avivou os meus inimigos. E quais os motivos dele? Eu sou judeu. A peça trata basicamente do tema da tolerância. Mas é uma coisa doida, porque se você for pensar em 1590, o Antônio era uma personagem heróica. 1590, a peça foi escrita. As pessoas não curtiam muito judeu naquela época. Então a peça tinha tons heróicos. O Antônio é um cara nobre que empresta dinheiro, ele é um cristão generoso. O Shylock é um vilão cômico. Mas aí a gente começou a virar gente, né? E fomos ler o Shylock de novo. E o Shakespeare fez uma sacanagem. Ele construiu uma personagem gigantesca. Gigantesca, que é o Shylock. E colocou numa peça que não merece o Shylock. O Shylock é uma personagem trágica. Vocês veem por esse monólogo, que coisa linda. Você vê que é uma pessoa ali. Que, o Shylock ele tem traços vilanescos, ele tem traços cômicos em partes da peça. Pro final da peça ele vai se tornar meio doido. Mas ele é extremamente humano. E a única outra personagem que tem vida, que tem alma, que tem humanidade ali, é a Pórcia, a mocinha com quem o Bassanio quer se casar. E é a Pórcia que vai tirar o Antônio da sacaneação. Porque no final da peça o Shylock tá tão puto, o Shylock tá tão cansado, a filha dele fugiu, ele perdeu, ele é humilhado. Ele exige tirar 1 libra de carne do corpo do Antônio. Bem de juntinho do coração, que é o que dizia no contrato deles. E quem vai salvar o Antônio dessa é a Pórcia vestida de advogado, fingindo-se de advogado.
E aí eu tenho que falar. Eu vou falar de todo mundo que eu não gosto. Não gosto da Jéssica, a filha do Shylock, que foge. Não gosto dos empregados do Shylock. Não gosto do Bassanio. Acho o Antônio chato. Os amigos do Antônio e do Bassanio são uns podre. Ninguém chama o Shylock pelo nome quando tá longe dele. Só chamam ele de o judeu. Ah, o judeu, esse judeu, aquele judeu, o judeu do cão capeta. E aí chega o quarto ato da peça. E eu acho que a peça tinha que acabar no quarto ato, particularmente. O quinto ato é uma coisa idílica, que eles venceram o vilão, então tá todo mundo feliz, vivendo a vidinha deles. Povo nojento, filho da puta. No quarto ato, o judeu Shylock está na frente do Doge de Veneza, o presidente de Veneza, né, o rei de Veneza, o Doge, exigindo justiça. É a única coisa que ele quer, justiça. E todo mundo, não, mas tem piedade dele, tem a misericórdia do Antônio, tem a misericórdia do Antônio. Quando ele estava cuspindo nele, quando ele estava fazendo todas as desgraceiras com ele, ninguém pediu pro Antônio ter piedade do judeu. Mas agora o judeu tem que ter piedade. O Shylock é humilhado, escarnecido, é acabado, é destruído nesse quarto ato. É terrível ler a derrocada do Shylock. E aí vem um quinto ato em que essa mesma galera que acabou de destruir o Shylock tá vivendo uma vida de paz e amor, todo mundo alegrinho, felizinho. Tem uma piada boa no meio disso. Não da parte do Shylock, na parte de que eles estão vivendo a vida boa. A Pórcia dá um anel de noivado pro Bassanio, e o Bassanio, quando a Pórcia vestida de advogado, o Bassanio não sabe que é ela. O advogado que defende, o juiz, na verdade, que absolve o Antônio, pede aquele anel de volta. Então a Pórcia, disfarçada, pede o anel. E aí, lá na frente, quando a Pórcia exige ver o anel do Bassanio, o Bassanio fala assim, olha, se você soubesse pra quem que eu dei o anel, por que que eu dei o anel, por causa de quem que eu dei o anel. É uma peça de gays, alguém fica falando de dá o anel, né? Quinta série, desculpem, muito quinta série, mas acontece. Enfim, eu não vou conseguir falar em 15 minutos de todas as maravilhas que existem no Mercador de Veneza, mas que peça complexa hoje em dia. A peça já foi usada para motivos escusos, para escarnecer dos judeus, já foi usada para enaltecer os judeus, mas que peça cheia de coisas. Eu tenho uma montagem aqui na minha cabeça, sabe? Você vê essas coisas acontecendo nesse Brasil que nós vivemos, com esses povo nojento, esses minions. E vamos combinar aqui. A galera cristã da peça é bem minion. É bem minion. Assim, num nível que eu não sei falar. Leiam. Venham montar comigo. É claro que eu vou fazer o Shylock. Não tenha discussão sobre isso. Eu sou o Shylock. Shylock é meu. Peguem outra personagem. Mas eu faria o Antônio também. Venham comigo. Leiam a peça. Conversem aqui comigo. Vamos montar. Escarnecer desses minions. Usar, demonstrar. Sem mudar a peça, sem mudar nada. Mostrar a sujeira, a vilania que os cristãos fazem com os judeus nessa peça. E aquele solilóquio, aquele texto do Shylock, para mim, ele diz tudo. Porque o Shylock, no começo da peça, ele é cômico, um vilão cômico, que se torna um vilão trágico, se torna um anti-herói trágico, na minha concepção. O Shylock é um anti-herói trágico no meio dessa peça, mas ele diz uma coisa que eu acho fundamental. Ele não se torna um vilanesco ou anti-herói, ou qualquer coisa, à toa. Ele diz exatamente: a vilania que vós me ensinastes, eu executarei. Quem ensinou vai sofrer agora. E eu vou até as últimas consequências. E poderá ser difícil, mas eu hei de superar meus mestres.